Ok. Bom dia, Tiago. O Bernardo também já entrou. Acho que teremos Bom, hoje três pautas. A Cris, a Júlia e o Arthur talvez não entrem. De qualquer forma, a gente vai deixar gravado esse material para que eles possam assistir. Bom, eu vi que algumas pessoas, algumas pessoas fizeram a avaliação do próprio vídeo. Por que eu pedi para que vocês possam gravar, se assistir e comentar? Que é o primeiro passo para que você possa se conhecer. O alemão, a gente estava conversando antes aqui, ele deixou claro que ele não sabia que ele falava tanto né. Tá bom, ele sabia que falava, mas não sabia que falava tanto né. E isso, igual eu estava conversando com ele, tira um pouco da força da sua fala, do conteúdo. Tem muita gente que faz uma apresentação e a outra pessoa que está assistindo já fica aguardando os vícios. Então, muitas vezes, a pessoa presta mais atenção nos vícios do que no conteúdo propriamente dito. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. E se você não se indignar com essa repetição de palavra, essa repetição de frase, você acaba não mandando esse comando para o cérebro para você evitar. O alemão falou assim: eu tenho receio de continuar falando. Então, eu falei: olha, se você se indignar, com o tempo, aos poucos, você vai diminuindo. É só prestar atenção naquilo que você está falando. É aquela caminhada em cima da nossa pontezinha lá. Porque se você. Não, tá beleza, tá tranquilo. Depois já me falaram que eu tenho, mas, bom, você tem que saber, você tem que se indignar, é por isso que a gente fez esse vídeo aí. O alemão comentou, quem mais comentou? Você comentou, Thiago? O, Ber... comentei. o Bernardo que não comentou, né, B? Não, não, eu não cheguei a fazer esse comentário, não. Tá. E o que você acha? Você lembra do vídeo para fazer alguma Lembro, lembro, lembro. Eu me achei meio que, como pode dizer, um mal intencionado com uma boa intenção. Eu tinha uma boa intenção em estar fazendo, mas eu acho que eu não tive o caminho. E aí eu começo a falar muito. Eu não sei se às vezes a minha pontuação, quando a gente respira, ou quando a gente fala, às vezes também não transmite uma segurança. Então, assim, eu achei que foi mais ou menos isso. Não aconteceu especificamente em você, mas eu lembrei que eu estava mentorando uma pessoa ontem à noite e ela tem uma mania que é mais ou menos assim. Olá, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para falar sobre alguma. Notaram a, a deglutição aqui no momento da frase? Aham. E ela chamou a atenção dela mesmo. Eu falei, gente, olha isso. Eu estava falando e acabei dando uma engolida. Falei, pois é, então é melhor você tentar descobrir onde é que você vai pôr essa engolida para não atrapalhar o desenvolvimento da sua frase. Porque tira Sim, força, é como se você não estivesse acreditando na própria fala. Isso a gente não pode sim, fazer. Porque se você faz de uma forma que a pessoa está assistindo e vai ter alguma intenção de pensar coisas diferentes, está no caminho errado. Você tem que fazer com que todo mundo esteja com você. Aquilo que eu sempre digo, você é o motorista da van. Todo mundo que está dentro da van vai virar à esquerda ou direita de acordo com o que você quiser, né? Hum. É só um comentário. Mas isso é bom. Continue fazendo vídeos e se assistindo. O celular é o melhor equipamento, a melhor ferramenta que a gente tem, para que a gente possa melhorar cada vez mais. Por que é bom o celular? Por que é bom o espelho? O espelho é bom para você ver as suas reações, a sua gesticulação ao vivo, mas não registra. O celular vai ficar registrado para você ver quantas vezes você quiser. Entendeu? Então vale a pena você continuar gravando. Só uma outra coisa que eu queria comentar com vocês. O Arthur fez, o alemão também fez, a questão do enquadramento. Cuidado com o enquadramento. Por exemplo, muitas vezes as pessoas têm gravado, têm feito assim, ó. É igual esse enquadramento que você está agora, Alemão. Você ainda tem um pouquinho de espaço acima da sua cabeça, né? Se você estivesse fazendo uma gravação, você poderia diminuir esse espaço para ficar mais no meio. Basicamente, igual tá. está o Tiago e também o Bernardo. Porque se você olhar naquela gravação que você chama a atenção para as pessoas, tudo bem, você quis fazer porque a piscina está ao fundo. Na próxima gravação que você fizer para chamar para um curso, para uma clínica, é bom você, de repente, colocar num tripé ou num suporte
para você ficar mais bem enquadrado. É igual eu estou fazendo comigo mesmo, que tá vendo onde é que eu estou? Tem um projetor aqui e tem uma lâmpada aqui. Então, em vez de eu ficar assim ou assim, Na verdade, é porque ali eu faço sozinho, aí eu seguro com o telefone com a mão. eu sei. Na próxima vez você arranja um tripé, você vai continuar ficando sozinho, mas mais bem Não, enquadrado, né? Isso providenciar. isso é num todo que eu estou vendo, exatamente para ir melhorando as nossas comunicações, né? Eu vou compartilhar a nossa tela de hoje. Nós já fizemos esse vídeo de alerta, né? Que é exatamente deixando claro a importância de se mexer, dos exercícios físicos, de ser adepto a algum esporte e tal. Isso nós fizemos na última aula. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Qual que é a música que faz você lembrar do passado? Sabe aquela música que toca e você fala assim, gente, me lembrei do verão de 1900 ou 2000 e alguma coisa, para a gente que é um pouco mais experiente, né, alemão? Pode ser 1900 e alguma coisa. Para os meninos que são mais novos, 2000 e alguma coisa. Teria alguma música, alemão, que você lembra assim, quando toca, você fala assim, essa música é um sucesso de 2000 e alguma coisa e eu estava numa praia, sei lá. Olha, assim, de supetão é meio difícil, mas eu acho que é aquela música que eu sou ruim de letra, que toca em todo Réveillon, ou quando inicia o ano, esse ano, quero paz no meu coração. Aí você lembra de eventos de passagem de ano. Eu não sei, mas o restante não. Acho que é Uhum. isso. É, Aí você sempre lembra de festa, de passagem de acredito que ano. é essa aí, de repente. Ok. É, final de ano, de Réveillon, início de ciclo. Aham. Tiago, tem alguma música que te lembra? Alguma coisa assim que quando toca. Só um minutinho, Tiago. O Alessandro, Hum, mas essa música você só ouve no final de ano. Estou falando assim, você sim. está na rádio, você está numa rádio, ouvindo uma música, está numa festa, ouve uma música que te lembra imediatamente alguma coisa do passado. Vai pensando aí se você tiver, daqui a pouco você fala. Tá. Tiago, tem alguma música que você ouve e te faz voltar ao passado imediatamente? Ô, Anderson, tem sim. Eu não sei te dizer agora assim, a letra da música ao certo, sabe? Mas tinha uma música do Carlinhos Brau que tocava muito no carnaval. Me lembra muito, toda vez que toca, eu lembro que tinha Aham. alguma coisa, joga água e tal. É, Bebeu água? Tá com sede? Olha, isso, olha, 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 água mineral. Aham. isso. Então, assim, ela me lembra muito mais a juventude, né? A época Uhum. de sair, balada. Aham. É o que eu consigo, nesse momento, lembrar e sempre me traz essas lembranças. Você na balada só toma água? Hoje, sim. Mentira, Engraçado demais, hein? mentiroso. Você pensar numa música, olha, água mineral, sendo que você estava numa balada, com certeza não tomando água mineral, mas tudo bem. B, B, você lembra de alguma música? É, o... Aliás, quando passa, você volta ao passado? Então, eu me lembro que eu estudava na escola Professor Jaime. A escola ficava sei lá, uns 100 metros da minha casa. E eu saía correndo depois da aula para eu poder assistir Malhação. Então, a música de Malhação, a música da Natasha, essas músicas Capital Inicial, todas essas músicas, esses pop rockzinho, me lembram os anos 2000, né? Que eu saía correndo da aula para Uhum. poder fazer maratona de Malhação. É isso Olha aí só. que me lembra mais, chama mais atenção. Então, se você ouvir uma dessas músicas, obviamente, automaticamente você volta no tempo. Sim, volta no tempo, com certeza. Bacana. Lembrou de outra, Alemão? Não, pior que não, tá? Aí eu não Então, escuto ó, rádio, praticamente não vejo televisão, então, sim, tá. gosto muito de música, mas elas não fazem muito parte do meu
do meu dia a dia, não, sabe? Então, se por acaso, da próxima vez que você ouvir, depois você me manda uma mensagem, fala assim, "Ô, Anderson, eu estava ouvindo uma música que, rapaz, me voltou quando eu era, sei lá, quando estava na escola, quando... Tá, depois você pensa nisso. Eu vou emendar uma outra pergunta. E o cheiro? Sabe aquele cheirinho que você sente? De repente você está passando perto de uma padaria, te remete à sua infância, a uma comida da sua mãe, da sua avó? Tem algum cheiro específico? Tem cheiro de filtro de barro. Não, me lembra muito minha avó, a casa da minha Cheiro avó. de barro? É, de barro, filtro de barro. Ah, que chique. Então, todas as vezes que você estiver em algum lugar que tiver um filtro de barro, você tem um filtro de barro na Nossa sua casa? Senhora. Tem lá embaixo. Ah, tá. Então, mas de qualquer forma, todas as vezes que você passa por ele, acaba que você lembra na sua infância. Sim, com certeza. Interessante. Tiago, tem algum cheiro? Ah, é, broa de fubá e café. Também lembra muito casa de vó, né? Aham, Eu não morava aqui em Itabirito quando na minha infância, então a gente vinha para cá sempre finais de semana aham. e quando chegava sempre era broa de fubá e café. Olha só, espetáculo, hein? E você, alemão, que cheiro te faz lembrar de alguma coisa? De uma situação específica, não. Né? Mas agora o pessoal falando, eu tentando lembrar alguma coisa, o que me veio na mente assim, é aquele cheiro que dá quando vai chover, ou quando começa aquela primeira chuva, bate no chão e sobe, eu me lembro, ó, vai começar a chover, já está chovendo, né? Mas assim, fora isso, não me recordo, não. Uhum, olha só. O alemão, nós estamos precisando fazer um treinamento de áudio e de olfato e de escuta aí, né? Enfim, mas isso é só uma Não brincadeira. é? Mas é porque você vai saber, daqui a pouco você vai ver, fala, gente, eu senti um cheiro, ó, lembra o cheiro da Cris, do perfume dela, aí eu lembrei dela, aí eu lembro a questão da chuva, aí a questão... Eu sempre gosto de evidenciar aquele cheirinho de uma comida, de um bolo que remete à avó, que remete a férias, que remete a um lugar legal, enfim, a uma espuma, enfim. Depois vocês vão descobrir que tem sempre alguma coisa que pode te remeter lá no passado. Por que eu estou falando isso tudo? Porque isso tem a ver com o nosso cérebro, tem a ver com as nossas lembranças. Os engramas, já ouviram falar nessa palavra? Engrama? Não. Não? É um conjunto de células neurais que armazenam informação. É o resultado de um estímulo ou uma habilidade aprendida e executada várias vezes, deixando uma marca. Por exemplo, vocês que trabalham muito diretamente com esporte, com piscina, o cheiro do cloro da piscina, de repente, se eu passo por uma piscina, eu lembro de uma piscina da minha infância, lá de Montes Claros, lá do Maximin. Ou seja, não sei, porque de repente foi lá que eu comecei a, a frequentar uma piscina e todas as vezes que eu passo por uma que tem esse cheiro de cloro, me remete lá. Então, isso são os engramas, que é como se fosse uma ponte que liga a sua memória ao seu consciente. É como se fosse o inconsciente ao inconsciente. É alguma coisa que starta rapidamente. Só que nem sempre a gente só tem boas lembranças através dos engramas. Tem gente que fala assim, rapaz, quando eu sinto o cheiro de um perfume tal, me lembra uma pessoa. E essa pessoa não era legal. Eu tô aqui com esse. Alguém falou alguma coisa? Não, eu que dei uma tossida. Tá. Aí, quando você, por exemplo, você estava na escola e teve algum problema de, de não conseguir fazer uma apresentação, de você odiar fazer esse tipo de coisa, muitas vezes você ia ao quadro para escrever alguma coisa, aí aquele giz que você pegava tinha um cheiro, todas as vezes que você passa por um giz e cheira e você lembra daquela situação. Então, os engramas têm essa questão positiva e negativa. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes tem gente que não gosta de se apresentar hoje em dia porque ficaram com algum trauma, ficaram com alguma sequela, alguma coisa que não foi muito boa. Então, o que eu sempre digo é que hoje em dia a gente tem que começar a pensar em reprogramar esses engramas.
para fazer com que que a gente já cresceu, a gente já está responsável o suficiente pelo nosso próprio nariz, não dá para delegar, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha tia, avó, enfim. A gente tem que assumir as nossas apresentações, as nossas responsabilidades, e aí vai. Então, que a gente possa reprogramar esses engramas aí. Continuar, obviamente, pensando coisas boas, afinal de contas, isso é automático. Quando você pensa numa música ou ouve uma música e ela te faz lembrar o passado, é coisa automática. Essa parte do engrama que te traz alguma péssima notícia, péssima informação, péssima lembrança, que a gente consiga ficar reprogramando isso para que a gente passe bem por isso. Porque, afinal de contas, não vai ser um cheirozinho de um giz que vai te atrapalhar uma apresentação. Pode até fazer você lembrar, mas que essa lembrança seja exatamente para você sacudir essa poeira e dar a volta por cima. Isso que eu queria falar sobre engramas, para que vocês tenham noção do que é. E quando a gente fala de engrama, quando a gente fala sobre essa questão de pensar em alguma coisa, eu sempre falo que quando você faz uma apresentação em público, quando você fala alguma coisa, que você tem esse objetivo de encantar alguém. Por exemplo, Lemão, você vai dar uma oficina, você vai fazer um treinamento, você vai dar uma aula, você faça com que as pessoas que estão à sua frente gostem do conteúdo, prestem atenção e aprendam com aquilo ali. É muito bacana depois que você passa as informações e notar que as pessoas estão ali na prática fazendo. A oficina sua de nado em águas abertas, você está ali conversando com as pessoas e dá algumas dicas, olha assim, assado e tal. E quando você observa na prática, você fala assim, que legal, você dá aquela massageada no ego. Né? Fala, opa, estou no caminho certo, a pessoa conseguiu me entender. Porque não adianta nada você ser um bom instrutor só para você se você não conseguir passar essa informação. Não é isso? Então, como é que a gente faz para encantar alguém? Alguém aqui teria uma receita, teria uma forma de como é que você faz para encantar alguém através da comunicação? Você, ué. Você tem essa receita. Olha, eu não sei. Eu penso que para a gente encantar, a gente tem que despertar algum interesse. Por que que eu vou parar do meu tempo para poder escutar aquela pessoa falando? Entendeu? Então você tem que ser interessante. Aham, Você tem que ser interessante sem ser, interessante. não é influenciando, mas Cresceu, né? você tem que despertar atenção em algum sentido. Aham, É. Também acho que você deve ter que agradar sem ser repetitivo, né? Conseguir convencer aquela pessoa do que você está passando, você ter uma confiança naquilo que você propõe a estar explicando, ensinando. olha a palavra que eu pus aí na Tipo, tela, Tiago. É, Você acabou de falar a palavra. Eu sempre evidencio como a primeira. Para você encantar alguém, você tem que começar agradando esse alguém. Vamos supor que alguém vá na sua casa e você, obviamente, vai agradar, né? Deixando claro, deixando ele à disposição das coisas que tem lá, sentado confortavelmente, conversar com coisas que ele tem interesse. Isso para ter essa conexão, para você notar. Claro que nem todo mundo vai agradar, vai se conectar com você. Isso é normal. Mas, pelo menos, você faz a sua parte. Depois, para que você possa encantar, o ideal que eu sempre digo é para você superar as expectativas. Aquela pessoa pensa que vai ser alguma coisa, mas você oferece um pouco mais daquilo que ela poderia achar. E para encerrar esse tríade aí, esse trio, surpreender positivamente. Que você possa fazer com que a pessoa fique surpresa de alguma coisa que você fala ou faz, porque aí sim, aí o encanto se dá. Eu costumo dizer que é como se fosse um match, né? Deu match. Você encantou, aliás, você agradou, você superou a expectativa, surpreendeu positivamente. E tem várias formas da gente fazer isso. Várias, várias. Vamos supor, antes de falar das substâncias que a gente tem no cérebro, vamos supor na prática, como é que você faz? Eu já comecei o exemplo de convidar alguém para a sua casa. Para você encantar essa pessoa, você vai receber
né, de uma forma harmoniosa e educada, deixá-la confortavelmente assentada. Você começa a conversar coisas que têm a ver, se você já conhece um pouco a pessoa, histórias que vão se conectar. Aí você agradou. Aí conversa vai, conversa vem, está na hora de molhar o bico, né? Aí, de repente, você sabe que o cara gosta de café, mas você não vai só oferecer um cafezinho ou uma água, né, que todo mundo faz, isso é o mínimo. Você pode oferecer, de repente, um suco natural. Você sabe que o cara é atleta, então ele vai gostar de um suco verde. Aí você prepara e oferece, ou um cappuccino, se ele gostar muito de café, ou derivados. Aí o cara fala assim, uai, peraí, todo mundo me oferece água e café normal e você está me oferecendo algo mais, né? Superou expectativas. Aí, claro que, né, conversou, tomou alguma coisinha, está na hora de beliscar. Então que você também ofereça, não aqueles biscoitos creme crack sem nada, né? Ou então aquele pão dormido que você acorda só para oferecer para o pessoal. Não. Que você tem a possibilidade, de repente, se ele for mineiro, pãozinho de queijo. E não pode ser aquele que você deixou de ontem. De repente você faz ali na hora, aquele cheirinho vai até invadir a sala, assim, para deixar claro, opa, vem um pão de queijo quentinho aí. Aí você fala, aí sim, aí surpreendeu positivamente. Pois é. E depois de 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, você fala assim, gente do céu, como passou rápido. Por quê? Porque o papo estava bom e foi bacana, foi encantado, né? Ele ficou encantado, foi um momento de encantamento puro, porque ele agradou das coisas que foram feitas e faladas, ele, né, superou as expectativas e, obviamente, surpreendeu positivamente. Aí eu imagino que você, na sua cabeça, tenha pensado em alguma coisa que você faz no pessoal e no profissional. Pense nisso, no pessoal e no profissional, para que você possa encantar as pessoas. Ok? Sim ou não? Ok. Beleza. Ok. Todo mundo quieto. Gente, olha só. Substâncias, todo mundo tem. Então a gente consegue deitar e rolar com relação a isso. Que substâncias são essas? Aquelas que você conhece: dopamina, ocitocina, serotonina, endorfina e cortisol. E eu fiz um acrônimo, eu chamo de DOSE. Dose certa por causa do C de cortisol. O que significa você dominar todas essas substâncias para que você possa chamar a atenção e, obviamente, encantar o outro? Olha isso. A gente sabe que a dopamina é a substância que tem a ver com motivação, a ocitocina, conexão e amor. A serotonina tem a ver com felicidade, a endorfina com bem-estar, vocês trabalham muito com isso, e obviamente o cortisol está aí, faz parte, então que a gente saiba controlar para não virar estresse. Então vamos lá, um por um. Dose certa, saiba encantar as pessoas, exatamente com esse acrônimo. E por que eu chamo a atenção tanto com relação a essas substâncias? Alguém aqui se considera uma pessoa ansiosa ao fazer uma compra na internet? É, Thiago? Bernardo? Não, eu acho que não. Você compra alguma coisa na internet, se você esquece, o dia que chegar, chegou. Não estou querendo mesmo. Mas eu sou mais ou menos assim, né? Eu comprei um trem, falou que vai chegar quarta-feira, tô esperando. Tá de boa. E você, Thiago? Eu já fui mais ansioso. Hoje em dia também não Aham, sou cresceu. esperado, não. O prazo que der é esse. Alemão, e você? Olha, compra da internet não, mas em geral eu sou muito ansioso para tudo. Aham. Mas não compra de internet não, porque eu mesmo compro muito pouco. E a questão de ser curioso, de ficar curioso com relação ao próximo episódio de uma série que você está acompanhando, fica com vontade de chegar logo depois, ou no dia seguinte, ou, sei lá, mais tarde para poder assistir? Pô, eu praticamente não vejo televisão, muito menos série, né? Mas eu lembro da Cris comentando que às vezes ela vai no final para depois voltar para frente. Então eu acho que ela é mais, tá? Muito mais, hein, Cris? Nossa Senhora. Ai, ai. Gente, isso tudo, quando você tem essa ansiedade, quando você pede alguma coisa pela internet, fica acompanhando, porque hoje em dia eles disponibilizam um aplicativo que você vê a rota do produto chegando. Ah, meu Deus, tá virando a esquina. Lá lá.
É mais ou menos assim. Então, tem gente que é muito ansiosa. Tem gente que fica louco para maratonar porque ela não consegue ver só uma, tem que ver todos os capítulos de uma série, por exemplo. Isso tem a ver com a dopamina, tem a ver com essa substância, né, que influencia as nossas emoções, humor, foco, memória, aprendizado, motivação. Hormônio fundamental para a nossa comunicação. O que importa para a gente aqui é saber que existe a dopamina e como é que você faz para despejar na outra pessoa, para fazer com que ela preste atenção em você. Então tá. Quando você faz isso, quando você elogia uma pessoa em grupo, por metas cumpridas, trabalhos feitos, quando você incentiva a continuar, você, alemão, que você é um líder, você deve fazer muito isso, não só com as pessoas que trabalham com você, como as pessoas que fazem aulas com você. E você elogia, não, você viu que você realmente fez direitinho, você fez a passada boa, não, o tempo diminuiu bastante. Quando você elogia essa pessoa, dentro dela, tá aí, ó, despeja dopamina pura. Ele faz, né? Ele tem cada vez mais motivação. É a palavra que a gente tem. Vocês têm isso no dia a dia. Uma pessoa que você conhece, da companheira de vida, né? Em viagem, onde você estiver, você sempre elogiando, você vai ver que você vai despejar essa dopamina. Quando a gente está conversando, na hora da nossa comunicação, você fala assim: eu não sei se você sabe, mas é, esse tipo de coisa que eu estou te falando, isso vai te remeter a algo muito importante e eu já vou te dar uma dica. Aí você começa a antecipar aquilo que você iria falar. Aí a pessoa fala assim: ah, eu pensei que eu fosse ver isso mais tarde, mas eu já estou vendo agora. É mais ou menos quando você compra um produto e a encomenda chega antes de você pretender, ou pelo menos está marcado. Então o cara sente bem quando fala assim: peraí, mas ao invés de dia 15 vai chegar dia 13. Nossa, que barato, que maravilha. Aí você sente essa sensação boa, dopamina também. Trabalha a curiosidade, a ansiedade sobre algum assunto. Por exemplo, na televisão, eles fazem muito isso. Quando você está assistindo alguma coisa e você quer logo o resultado dessa coisa, alguém fala assim: peraí, você vai saber sobre isso, mas aguarde depois dos nossos comerciais. Dopamina pura. Você fica, ah, meu Deus, então tá bom, então peraí que eu vou fazer um xixi, vou tomar uma água e tal, e vou voltar aqui ansioso. Ou então, na hora aqui das Olimpíadas, você está assistindo a Olimpíada, ó, depois do intervalo você vai ver quem que vai, não sei o que, o resultado final. Enfim, é mais ou menos assim. Dopamina também. Oferecer uma recompensa, algo inesperado. Vamos supor que você já tenha comprado um produto, só que você não sabe que com esse produto vem algo a mais. De repente eu comprei um produto muito bacana e ganhei uma caneca. Só que essa caneca eles não avisam que tem, não, mas você fala, não, cara, que bacana, veio uma caneca bacana, de uma marca boa. É quando, por exemplo, agora no domingo a gente fez a corrida da Itatiaia, aqui na Pampulha. E no kit sempre tem uma meia Rican, que é uma meia boa, que está lá, né, com o nome da corrida e tal. Então isso é bacana. Então é sempre bom, é algo inesperado. Apesar de que no ano passado eles também já ofereceram, mas foi legal, veio várias outras coisas e tal que você não espera e é legal quando você recebe, é interessante. Quando você está fazendo a apresentação, conta histórias dopaminadas, né? Mesmo todos sabendo o final, né? Você sabe que a pessoa sabe qual que é o final. Por exemplo, quando eu assisto ao De Volta para o Futuro, eu já devo ter assistido quase 50 vezes cada um deles lá. Eu sempre gosto. Eu sempre me emociono, sempre me motivo. Eu gosto de ver um filme que foi muito bem feito, enfim. Então, mesmo sabendo o final, qual que é, mas é bom a gente ir vendo aquele passo a passo, né? Daqueles gatilhos que eles iam despejando ali, bem interessante, né? O que a gente chama de soco de dopamina, cada mini gancho. A cada momentozinho vai dando uma coisinha para te motivar, para no final ter o grande finale, né? Você pode utilizar um final surpreendente, como a cereja do bolo. Quando eu falo para você, quando eu conto uma história e que você está me acompanhando nessa história, só que no final, o final seja surpreendente, que você não espera, você pode fazer a sua apresentação e falar assim, e você não imagina como é que terminou essa história. Essa história, blá, 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 você fala assim, nó,
Eu nunca pensaria que pudesse ser assim. Está aí também uma forma de despejar dopamina na outra pessoa. Então, aqui são algumas formas que você pode utilizar usando esse neurotransmissor, essa substância que todo mundo tem, fazendo com que a outra pessoa fique motivada. Alguém se lembra da história da Susan Boyle? Lembro dela cantando, né? É, porque quando essa primeira foto aí à esquerda, ela se apresentou no programa de Calouros, o Got Talent, né? E ela começou a falar sobre ela e tal, daquele jeitinho meio. Aí os jurados lá até não deram muita fé, não colocaram muita fé, não estavam acreditando. Ela começou a cantar e realmente foi algo incrível. Então, assim, acontece demais. Muitas vezes você aparentemente não parece nada, mas quando você começa a fazer certas coisas, pode despertar isso na outra pessoa. A pessoa fala assim: nossa, que surpresa. Tem um exemplo também que esse aí é um exemplo prático. Isso aí aconteceu com a minha cunhada, que mora nos Estados Unidos. Ela foi ao Havaí e ela se hospedou num hotel. E quando ela entra, ela nota que tem uma fronha bordada às iniciais do nome dela e do marido. Falou, uau, que isso? Pois é, ela se surpreendeu. E acontece demais quando você vai fazer alguma coisa e você tem um algo, uma surpresa a mais. Fala, poxa, dopamina pura. Então a gente falou de dopamina, que é o D da dose certa. Próximo, neurotransmissor. O que você sente ao lado de uma pessoa que você ama? É uma pergunta meio óbvia, mas com certeza a resposta vai ser sempre: ah, é bacana, é legal, é interessante. Afinal de contas, a pessoa que ama está ali do lado, a gente tem bons relacionamentos, a gente tem uma ótima conexão. Se ama é porque tem uma conexão, né? E essa outra pergunta serve muito para as mulheres. Aqui a Cris, que é mãe, já amamentou, então, obviamente, ela saberia responder com relação a isso. Quando eu faço essas perguntas, eu lembro muito do hormônio do amor, que exatamente é a ocitocina. O hormônio geralmente é associado à mulher, que aumenta a contração uterina, parto, amamentação, tem efeitos nas relações íntimas das pessoas. Mas, obviamente, tem muito a ver com o homem também. Todas as vezes que você fala assim, ah, vem cá, deixa eu te dar um abraço aqui, afinal de contas, tal. Esse abraço é ocitocina pura. Não só na outra pessoa, mas para você também. Então, é bem bacana. Como é que você faz para despejar a ocitocina na outra pessoa? Deixa eu tirar essa imagem daqui, não sei se está atrapalhando vocês, mas, de qualquer forma. Quando a gente fala em despejar ocitocina, mostra a imagem de crianças, lindos pets, lugares inspiradores, relaxantes, que transmitem um bom sentimento. Se por acaso o alemão mostrar a lagoa, o lago de Acuruí, quando ele vai fazer uma apresentação para mostrar onde é que é uma oficina, com certeza as pessoas que estão assistindo, que vão querer fazer um treinamento, vão ficar loucas, né? Nossa, que legal, que lugar bacana e tal. É mais ou menos assim. Conte histórias com grandes desafios alcançados, com personagens cercados de medos, receios, dificuldades, que no fim conseguem ter sucesso a jornada do herói. Se você lembrar, todas as vezes que você vai assistir a um filme de Hollywood ou uma série e tal, eles fazem muito essa questão da jornada do herói. Começa lá, imagina Rambo, imagina Rocky, o lutador, imagina aquela vida difícil que vai contando aquelas dificuldades e tal. Aí o cara vai, faz assim, faz assado, nossa, enfrenta outros obstáculos, mas no final é mais ou menos a vida da Rebeca Andrade, se puder ser contada aqui através de um filme, da última Olimpíada para essa, aí chegando no ápice, aqui ó, medalha dourada. Então é bacana. Então isso acontece demais. Você pode contar nas suas histórias, você pode deixar claro através do seu passo a passo, quando você for fazer a sua apresentação, exatamente esse sucesso, essa jornada do herói. Ou a sua própria história, a história de alguém. O alemão pode falar: olha, gente, eu conheço uma pessoa que fez uma oficina comigo, que ela começou assim com muita dificuldade e que depois ele foi tomando corpo e tal. Obviamente que teve alguns insucessos por causa disso, daquilo, e teve
alguns casos na família que perdeu parente tal, perdeu, mas ele não esmoreceu. A ideia dele, aquela visão de futuro, aquele sucesso que ele queria alcançar e conseguiu. Aí você vai contando a história de sucesso de uma pessoa, ou a sua própria. Igual eu sempre falo para você, Alemão, que você é uma pessoa referência nacional. Então, onde é que você estava e onde é que você chegou? Então, tá aí a sua própria história também, uma jornada do herói. Histórias de ídolos que a gente ouve, né, com exemplo de sofrimento, coragem, superação. Tá aí o Ayrton Senna, que não deixa mentir. Histórias de vilões que espectadores torcem a favor. Isso tem um exemplo, vou te mostrar já já, que existe. Ué, mas como é que eu estou torcendo para o cara que está fazendo uma coisa errada? Você vai ver que o cinema ou séries eles conseguiram fazer isso aí. E dinâmicas de relaxamento em ambiente acolhedor, oferecer um presente, um ombro amigo, isso tudo tem a ver com ocitocina. Eu estou falando então de ocitocina, que é o O da dose certa, que é uma forma de você utilizar todas as substâncias que todo mundo tem a seu favor, ou seja, despejando na outra pessoa. Se você faz uma dinâmica de relaxamento, se você oferece um presente, eu tive viajando e lembrei de você, trouxe. Jura? Você foi do outro lado do mundo e trouxe um presente, sei lá, nem que seja um pingente, nem que seja um chaveiro, nem que seja um abridor de garrafa alusivo a Hong Kong. O cara vai ficar, sabe aquela boa sensação que ele fica? Pois é, ocitocina. Você sabe que, por exemplo, a Júlia agora tá meio ruinzinha, de repente chegar para ela ligar daqui a pouco, e aí, Júlia, você melhorou? Como é que foi? E tal, não sei o quê. Essa boa sensação de receber essa ligação, também, essa questão do ombro amigo, tem a ver com ocitocina. Então, é um hormônio, é um neurotransmissor muito importante que tem a ver, e quando a gente fala desses exemplos, a gente lembra do nosso amigo Ayrton Senna. Esse aí é o professor de química do Breaking Bad, que eu falei do vilão, que a gente pensa nele, que a gente torce para ele, mesmo ele fazendo coisas erradas, porque na história tem o contexto que explica. Aí está. Vocês conhecem o Jesse e o Churastei? Alguém já... Eu já li alguma coisa a respeito. Eu, O camarada infelizmente, estava fazendo uma viagem, acho que nos Estados Unidos, de um motorhome, né? E esse aí é um cachorro que sofreu um acidente, né? exatamente nesse Fusca aí, ó. Isso aí eles estavam lá nos Estados Isso, Unidos. era um Fusca. É. Aí eu só conheci os dois depois que eles já não existiam mais. E Eu de, também. e de vez em quando eu assisto alguma coisa do YouTube, ou estou recebendo no Instagram vídeos deles que contam a história e tal. Dá uma dó, rapaz. Fazer o quê, né? Eu vi no YouTube. É. Vocês acompanharam a campanha do Itaú com essas duas aí, a Alice e a Fernanda? Não. É encantador, é um vídeo encantador. Tem uma forma de você chamar a atenção e despejar ocitocina em todo mundo, é você mostrar alguma coisa assim bonitinha, sabe? Que você vê uma criança super bem dotada e uma senhora também ainda muito lúcida, acho que 90 e tantos anos, enfim. Então é muito bacana. O Itaú acertou direitinho quando faz a campanha com as duas. Muito legal. Bom, já falamos de dopamina, já falamos de ocitocina, está na hora do S de serotonina. Eu posso te perguntar, né? Quem é que gosta de sair com os amigos e festejar? Poxa, que pergunta mais boba. Só o cara que é esquisito que não vai querer. E de receber elogio, você gosta? Uhum. É sempre bom. E isso aí tem tudo a ver com a serotonina. E quando você fala em serotonina, você lembra de felicidade, que é um neurotransmissor obtido a partir do aminoácido triptofano, que vem de alimentos. Estabelece comunicação entre células nervosas, encontrado no sistema digestivo e plaquetas do sangue. Essas informações muito técnicas, eu muitas vezes falo só para contextualizar, mas o importante é saber isso aí, ó. Como é que eu faço para despejar a tal da serotonina no outro? Então está na hora de contar histórias engraçadas, bem-humoradas, que as pessoas se identifiquem com personagens. Alguém aqui já foi em show de humor, tipo stand-up comedy? Eu Nunca, nunca, Thiago. não.
Já fui, Também não. né? Também não, B? Não, já fui. Ah, bacana. E você, alemão? Não. O texto de um comediante muito bom é muito interessante que você vai assistir a um cara engraçado. Você já sabe que tem histórias engraçadas, então você já vai predisposto a assistir. Quando o cara entra e já faz alguma graça, você já começa a rir. Aí ele começa a contar uma história, aí você começa a rir um pouco mais. Na mesma história, ele faz você sorrir ainda mais ainda, e no final quase que você cai da cadeira de tanto rir. Daquela história que ele escolhe exatamente da parte da história, pontos-chave que vão fazer você ir numa ascendente. Eu acho incrível o bom texto por causa disso. Como é que é? Eu já estava achando bom quando ele começou. No meio da história, eu falei, gente, daqui a pouco eu vou ser xixi na calça. E no final da história, se bobear, você faz. É muito interessante como eles te pegam para. Isso é, vamos supor, ele vai contar no acampamento que ele fez. Porque os shows são várias histórias. Então, nessa específica, ele faz isso. E faz isso em todas as outras. E é sempre um ascendente, que no final você fala, nossa senhora, aí você levanta e aplaude de pé, enfim. Serotonina pura. Se você puder olhar no ar, assim, acima das pessoas, vai ver, putz, serotonina no ar o tempo todo. Então é isso, né? A questão de você saber fazer com que as pessoas sintam bem, isso é legal. Comentar e elogiar uma pessoa presente, quando você está aqui à frente de alguém e fala assim, gente, vocês não sabem quem é esse cara. Esse aqui é o alemão. Esse cara aqui, ó, ele faz com que as pessoas do Brasil inteiro venham aqui fazer uma oficina com ele. Este é o cara. Mesmo você já sabendo disso tudo, alemão, mas quando as pessoas falam, dá aquela massageada no ego, então é bacana, é mais serotonina para você. Uma forma de você se ligar, uma forma de você se encantar. Tratar bem as pessoas, a mesma coisa. Quando você vai em algum lugar e as pessoas tratam você bem, serotonina que está aí sendo despejada no seu organismo. Você pode sugerir para as pessoas exercícios físicos, atividades relaxantes. Não é aquele da endorfina que a gente vai falar na próxima, não. É mais uma coisa mais tranquila, tomar sol diariamente para ter a serotonina naturalmente, consumir alimentos ricos em triptofano, queijo, salmão, ovos, banana, abacate. Está parecendo uma receita de atleta de vocês aí, né? Pois é, mas tem a ver com isso tudo aí, ó, que vocês fazem. Suplementos indicados por especialistas, tudo isso para você despejar a serotonina. Aí você me pergunta assim, mas e na prática? Na prática? Pois é, na prática é isso que eu já falei. Assistir a um show de humor, você vai morrer de rir e vai ter serotonina ali no seu ambiente, né? No seu ambiente corporal. É a questão de sair para comemorar, celebrar a vida. Amanhã é aniversário de Denise. E com certeza a gente deve sair para algum lugar para tomar uma cerveja ou para celebrar a vida, enfim. Dia de formatura. Vocês já tiveram a oportunidade de formar um capelo, de ter um dia específico de uma formatura em algum curso ou treinamento que vocês fizeram? Já. Como é que foi essa sensação? Ah, foi uma sensação muito boa de conclusão, de um objetivo alcançado, Aham, felicidade, é aham. uma mistura É, de emoções. é por isso que eu falo que no dia da sua formatura você tem a dose certa completa. Dopamina, que é motivação. Você fala assim, nossa senhora, vai chegar o dia, vai chegar, eu estou ansioso pelo dia, dopamina. Ocitocina, tem gente que vai se deslocar de alguns lugares, até de fora da sua cidade, para te ver, para te cumprimentar. Ocitocina, parentes, abraços e tal. Serotonina, de repente você sai de lá para comemorar com as pessoas, vai celebrar aquele momento. Endorfina, que a gente vai falar já já, é aquela sensação de ter realizado, de ter conseguido chegar. Agora, obviamente que muitas vezes pode atrasar, pode ser um pouquinho chato, pode te dar um pouquinho de estresse ali, mas de qualquer forma, é a dose certa, completa, o dia da sua formatura. Aqui, Ô, Anderson, o Bernardo falou que saiu do fora do ar, ele não está conseguindo entrar. mas será que Deu eu. algum. Não, né? Não aconteceu nada aí, não, né? Não, aqui não. Será que. Vê se ele consegue entrar de novo igual ele conseguiu, porque aqui não veio nada para admiti-lo. Senão eu receberia aqui a informação.
Vê se ele consegue. Então, Tiago, a questão da formatura, eu sempre acho que é o melhor momento que tem todos os neurotransmissores envolvidos. É um dia especial. Sim, E para encerrar, alguém que gosta de chocolate? eu gosto. Opa, gosta, alemão? Sim, não posso Opa. não, mas gosto. Isso é outra coisa, né? Poder e querer, enfim. E aquela sensação após um treinamento físico, que vocês com certeza sabem bem. Pois é, tudo a ver com endorfina. Ele não conseguiu ainda não, alemão? Não, falou que não está Ué, conseguindo, não. é porque eu não coloquei senha exatamente para ficar fácil. Você acha que eu faço alguma coisa? Aí, tá tentando Ele aqui. está longe de vocês, né? É, não, vejo, cada um está em um lugar. Que coisa, rapaz. Porque se. Será porque é porque eu estou gravando que não apareceu nada aqui? Não, porque Deixa você já estava fazendo isso há mais tempo. eu vou interromper o compartilhamento aqui, ó. Vou ver se. Pede a ele para tentar abrir novamente, só para ver se aqui consta algum aviso que ele entrou, que ele está pedindo para entrar. É porque quando vocês vão entrando, eu tenho que ir admitindo vocês. Sim, Você pediu para ele tentar entrar de novo? Então fala com ele que esse finalzinho, essa parte ele vê através da gravação. é. Vou voltar a compartilhar aqui para encerrar os neurotransmissores. Aham. E quando a gente fala de bem-estar, né, a gente lembra muito da endorfina, né? A gente falou, assim, quem é que gosta de chocolate? A chocolate também, né, oferece essa possibilidade de, de você ter endorfina através desse alimento, enfim. Aí ele mandou alguma coisa aqui. Ele falou que não está conseguindo entrar. Ó, que dó. Mas, de qualquer forma, ele assiste esse finalzinho aí. É uma substância química produzida pelo cérebro, glândula hipófise, que faz a comunicação com as outras células. Sua denominação vem de endo e morfina, né? Interno e analgésico, é aliviadores, né? Depressivo natural, enfim. São substâncias que vocês conhecem muito. Afinal de contas, está ligado diretamente com o bem-estar do esporte, né? O hormônio que deixa claro no final de um exercício que você está cansado, mas está feliz, está cheio de endorfina. Como é que a gente faz para despejar? Igual na serotonina, você pode contar boas histórias, histórias engraçadas, super divertidas, que você também faz essa conexão com as pessoas. Solicite que as pessoas se levantem e interajam entre si. Muitas vezes eu estou em algum evento do dia inteiro, que os palestrantes começam a fazer a sua palestra depois do almoço. Você pega aquele pessoal ali, depois do almoço e tal. Muita gente fala assim, gente, vamos levantar, vamos dar uma espreguiçada, vamos fazer uma massagem no outro, enfim, dependendo da plateia, isso é legal. Dependendo,
Isso vai ser estressante, porque muitas vezes as pessoas não gostam de contato com as outras. Se você tiver numa empresa que as pessoas se conhecem, até que vai. Mas quando é uma plateia heterogênea, que as pessoas vieram de lugares diferentes e tal, eu sempre recomendo você não fazer esse tipo de coisa, porque tem gente que vai ter que fazer massagem no outro. Eu nunca solicitei isso em treinamento nenhum meu, de pessoas que não se conhecem, mas de pessoas que já estão acostumadas e tal, a dinâmica do braço forte, enfim, aí eu faço quando as pessoas estão conhecidas ou são conhecidas, enfim. Porque em vez de endorfina, você iria estimular o cortisol, que não é interessante, já já a gente fala sobre. Olha, ele entrou aqui, ó. Agora ele conseguiu. Deixa eu só ver se eu consigo. Ah, agora ele vai entrar. Vou admitir ele de volta. Marcelo Braga, ele está entrando como Marcelo Braga. Ah, é o irmão dele. Ah, beleza. Então ele conseguiu. Então aí está. Então eu falei de histórias engraçadas, solicitar que as pessoas se levantem, ofereça desafios e compartilhe ou acompanhe as superações. Isso acontece muito no esporte, né? Olha, o seu desafio hoje é tal, não sei o quê, não sei o quê, e você vai acompanhando e vai oferecendo, obviamente, aquela motivação para que ele sinta essa endorfina ao final. Promova momentos de reflexão sobre boas práticas, pensamentos positivos, isso também ajuda. Sugira exercícios físicos, atividades prazerosas, encontros amigáveis e amorosos. E, obviamente, os exemplos têm a ver com serotonina, né? Em momentos engraçados, uma boa peça de teatro, um stand-up, você chamar todo mundo para cozinhar, fazer um prato bacana, um churrasco que nós vamos fazer no final do nosso curso, enfim, correr com a sua turma, né? Quando eu faço corridas também, eu também acho que a gente experimenta várias substâncias. Aqui a endorfina depois de ter feito uma volta da Pampulha, por exemplo, mas tem a ocitocina de estar com as pessoas que você gosta, tem a serotonina de falar coisas engraçadas e sorrir com todo mundo. Ele se aí atrás é o Thiago, nosso treinador, e obviamente a motivação de estar ali, a própria dopamina. Ah, se tiver um estresse, eu machuquei meu pé, meu dedão, não sei o quê, mas de qualquer forma, o que eu sempre digo da dose certa é não permita que o estresse provocado pelo cortisol, que é exatamente sobre isso que eu vou falar agora, atrapalhe a sua apresentação. Afinal de contas, você está aqui exatamente para ser feliz e para fazer os outros felizes. Mas, infelizmente, tem essa parte do estressado aqui. Ó. Você muitas vezes fica estressado. Ah, tem gente que fala assim, mulher, por exemplo, estou acima do peso. Não, tem que fazer regime, tem não sei o quê. Tem várias formas de estressar a gente. Agora, se você permitir, você vai ter esse cortisol lá em cima. Quando a gente fala de cortisol, ele é conhecido como hormônio do estresse, porque ele prepara nosso corpo para fugir ou lutar em situações de extrema tensão. É produzido pelas glândulas suprarrenais e viaja pelo sangue por todo o corpo. É essencial para controlar o metabolismo, o açúcar no sangue, o ritmo circadiano, a resposta imune à inflamação. Ele é muito bom, mas se ele tiver, bacana. E se ele não tiver? Porque ele tem vantagens, alguns efeitos físicos do cortisol. O cortisol ele controla o equilíbrio do sal e açúcar, perdão, do sal e a água, atua como anti-inflamatório, ajuda na formação da memória, regula a pressão arterial, ajuda a acordar de manhã, regula a função do intestino, do sistema imunológico e regula o crescimento. Agora, se ele tiver alto demais, aí vai ter desvantagens. As desvantagens do cortisol: a ansiedade, a depressão, problemas de memória, concentração. O alemão falou que às vezes é ansioso, pode ser um cortisol que está um pouquinho alto com relação a exatamente isso aí. Fadiga, irritabilidade, distúrbios gastrointestinais, diarreia, dor de cabeça também, doença cardíaca, pressão alta, problemas reprodutivos como baixa libido, disfunção erétil, menstruação e ovulação irregulares, dificuldades para dormir e ganho de peso. Aí você fala assim, gente do céu, por que você está falando isso tudo numa aula de oratória, numa aula de apresentação em público?
é porque, através das suas palavras, da sua comunicação, você consegue despejar isso tudo na frente, isso tudo às pessoas. E por que que eu sempre falo, gente, vamos caprichar na dose, exatamente, motivando as pessoas, sendo amáveis, para que as outras pessoas tenham essa forma de continuar prestando atenção em você. Você pode, através da serotonina, é, falar bem da plateia, falar bem de uma pessoa específica. Por exemplo, eu vou fazer uma apresentação em Itabirito. Eu posso falar que eu já tive lá, já fiz alguns eventos em época que eu ia lá para Vale, conheço o Juninho. Ou seja, falar algumas coisas que você fala, poxa, esse cara parece que não mora aqui. Isso é legal, quando você está num lugar que você elogia as pessoas que estão ali, é uma excelente oportunidade de você prender a atenção dessas pessoas. E, obviamente, que endorfina, deixando claro que vai dar certo, vai ser legal, vai ser uma boa. Então, que você tenha essa dose certinha. Agora, cuidado só para você não falar certas coisas que possam estressar a sua plateia ou uma pessoa, ou possa ter um embate com alguém que esteja à sua frente. Porque aí vai gerar um estresse em você, estresse na pessoa, e a plateia pode ficar estressada também. Por que que muitas vezes, quando um jogo tá nervoso dentro de campo, acaba indo para as arquibancadas? É mais ou menos esse efeito, né? Essa energia que está ali, a galera vai, poxa, os caras começam a brigar entre si. Eu já vi jogo do Cruzeiro e Atlético, como cruzeirense, atrás de mim, dois cruzeirenses se batendo, de torcidas rivais, torcidas organizadas rivais. Ridículo. Mas aí está. Eu queria perguntar para vocês agora: fez sentido essa questão de conhecer os neurotransmissores que todo mundo tem, saber como é que faz para despejar no outro? Fez sentido para vocês na comunicação? Fez sentido. Agora fica mais fácil saber escolher bem as palavras para saber se vai comover as pessoas, se vai aumentar a atenção de cada, para você poder elogiar, ou seja, isso tudo. Estou saindo de uma certa gripezinha, então ainda fica esses resquícios de tosse, perdão. Então, muitas vezes é bom você saber como fazer a sua apresentação, a sua comunicação na dose certa para encantar as pessoas que estão à sua frente. E lembrando que encantar nada mais é do que agradar, superar expectativas e surpreender positivamente. Ok? Ok. Vamos à ação? Vamos à ação, senhoras e senhores. Senhoras que não estão presentes e senhores que estão aqui comigo. Isso fica para depois vocês também fazerem, tá? Cris, Júlia, Arthur. Olha só. Eu queria que vocês pensassem agora numa história alegre ou triste que você possa demonstrar muito sentimento. Se possível, com um final inesperado. Pense aí, alguma coisa que aconteceu na sua vida, pode ser recente, pode ser algo há mais tempo, que você sentiu extremo, ou felicidade ou tristeza, e que você possa colocar no final essa cerejinha do bolo, de alguma coisa que aconteceu, uma reação sua, ou algo que você não esperava aconteceu, que não esperava que aconteceu com você, e obviamente a gente, ao assistir a sua apresentação, também não vai esperar. Vocês têm 30 segundos para preparar. Maldade, né? De supetão assim é difícil, viu? E como é que eu faço, então? Vai ter que ser, hein? Ô, Tiago, você tem alguma história que você possa compartilhar com a gente, que deixa claro uma coisa assim, muito alegre ou muito triste? Ô, Alemão, pensa em algum treinamento que você fez, as pessoas tiveram um retorno. Pensa na sua época que você nadava muito. Pensa, sei lá, alguma coisa que tenha a ver com, com os extremos. Claro que eu estou puxando mais a parte da alegria, porque pensar em tristeza não está com nada, não. Mas, vamos supor que você tem alguma história pronta. Você tem, OB?
Então, aqui, eu não sei o que que foi que aconteceu, não, mas eu tive que entrar pelo notebook do meu irmão. Catei o notebook aqui, aí eu entrei. Deu certo. Aqui, deu certo. Aqui, vamos lá. História, o que eu me lembro, assim, é história triste. Eu tava de férias, Já vai começar? Então, peraí. já, Então, só um minutinho. Atenção. Aí eu vou fazer assim num minuto, tá? tudo bem. Vamos lá. Então, uma das histórias que eu tenho comigo eu fui sempre uma pessoa muito arteira, eu sempre pratiquei muito esporte, então eu sempre me lesionei muito, principalmente em relação à queda. E em em um determinadas férias, que eu estava retornando da faculdade, eu estava fazendo o passeio com os meus amigos, e um dado momento da nossa trilha, eu estava descendo a estrada de São Gonçalo e aí, por descuido meu, eu caí e quebrei a minha clavícula. Só que é uma estrada muito erma, que não tinha ninguém, não estava passando ninguém. Eu comecei a rezar para todos os santos, falei, pelo amor de Deus, alguém poderia passar aqui. E coincidentemente, eu fiquei estilhaçado lá no asfalto. E passou, foi um amigo do meu pai que estava indo para Nutrito. Então ele conseguiu fazer todo esse meu atendimento, me levou para o hospital e aí eu tive todos os cuidados necessários. Final feliz, graças a Deus. Final feliz com a cereja do bolo, Que bom, hein? Você tá doido. né? Tiagão, E lembrou? aí? Olha, são sim, até lembrei alguns casos, mas eu vou contar o mais recente, que Aham. foi todo o processo que eu passei agora para fazer a prova do Ironman. Então, Uhum. foi um processo até árduo, cansativo, né, estressante, mas que quando chegou a prova, eu me lembro que eu fiquei muito feliz. Então, foi uma prova que eu consegui fazer com maior tranquilidade, eu não tive ansiedade, é, eu consigo, eu consegui controlar bem isso. Com Durante a prova também, eu fiquei emocionado em alguns momentos dela, antes da largada, no pedal e na corrida, que eu tinha que me reconectar com a prova. Eu ficava Uhum. tão emocionado, às vezes, pensando em todo o processo que eu passei, né, há quantos tempo eu faço essa prova também. E no final, uma alegria quase que incontrolável. Ok. Ei, alemão, vamos descruzar esse braço e contar essa história? Vamos lá. Na verdade, eu não vou contar uma história, mas um conjunto de histórias, né, que não culminou de repente com um momento de felicidade, mas de satisfação. Aham. Quando você fala da questão dos eventos, dos cursos, aí eu me recordo de uma aluna nossa, Ana Paula Cajazeira, elas contam muito essa história, que ela iniciou nas aulas de natação com a gente, e assim, ela fala que eu ajudei ela a descer a escada. Ela tinha realmente muito medo, era um medo assim paralisante para ela. E foi um processo, né, que talvez tenha demorado 2 anos, né? Ela aprendeu a nadar, perdeu esse medo na piscina, aprendeu a nadar na piscina, no lugar onde ela dava pé, e aí ela partiu para fazer a clínica de águas abertas, fez alguns treinões. Eu acompanhei elas uma vez numa prova no mar, que eu fui nadando do lado para ela ganhar essa segurança. E, enfim, eu acredito que depois de cerca de 2 anos, ela conseguiu fazer uma prova de natação em águas abertas e depois uma prova de triatlo sozinha, sem ninguém acompanhando ela. Então, isso aí foi assim, não digo que foi uma felicidade, mas foi uma satisfação muito grande a gente ver o resultado do nosso trabalho. Então, essa é a história que, sim, que me veio em mente quando você falou dos eventos, dos cursos. Uhum. Maravilha. O que vocês acharam dessa apresentação? Sem ver ainda. Eu falei muito Vamos conferir? vamos. Vamos conferir se você falou muito E eu queria chamar a atenção o seguinte: todas as vezes que você fizer uma contação de histórias, tente ter o começo, o meio e o fim.
Porque muitas vezes você que vai acompanhar a história, você está indo de carona. E quando você não encerra como deveria, você fica assim, acabou? Uhum. Então, o bom é, o alemão fez direitinho. Então, ele começou, Eu acho que eu não falei nenhum né, não, tá? Vamos ver depois. vamos conferir. Eu acredito que também não falou, não, mas de qualquer forma, você já valeu do primeiro dia para agora, porque você já está se controlando. E isso é fantástico. E sem, e sem forçação de barra, tem que ser uma forma natural. Tem que se indignar, olha, não quero ficar repetindo certas palavras ou frases. Pronto. Aí você combina isso com você e vai praticando, que você vai ver que cada vez mais que você fizer, você vai diminuindo com relação a essa repetição. Então vamos assistir rapidinho aqui, são vídeos rápidos, dá para a gente conferir. Só um minutinho. Aqui, primeira. Primeira aqui. Uma das histórias que eu tenho comigo é eu fui sempre uma pessoa muito arteira, eu sempre pratiquei muito esporte, então eu sempre me lesionei muito, principalmente em relação à queda. E em em determinadas férias, que eu estava retornando da faculdade, eu estava fazendo o passeio com os meus amigos e um dado momento da nossa trilha, eu estava descendo a estrada de São Gonçalo e aí, por descuido meu, eu caí e quebrei a minha cabeça. Só que é uma estrada muito erma, que não tinha ninguém, não estava passando ninguém. Eu comecei a rezar para todos os santos, aí, pelo amor de Deus, alguém poderia passar aqui. E coincidentemente, eu fiquei estilhaçado lá no asfalto. E passou, foi um amigo do meu pai que estava indo pegar no trilho. Então ele conseguiu fazer todo esse meu atendimento, me levou para o hospital e aí eu tive todos os cuidados necessários. Viu que encerrou assim, sem falar que estava encerrando? Aham. Faltou talvez uma conclusão. E eu acho que você queria falar estirado em vez de Estilhado em vez de estilhaçado. Isso aí. estirado, né? Todo Aham. estirado, enfim. Mas, de qualquer forma, a gente entendeu. E eu só vi um não? Dois. Dois é. Dois. Então, assim, Dois é. se por acaso você não gostar e se indignar, continue pensando nisso. Eu vou mandar esse vídeo no nosso grupo, além de estar gravado aqui na nossa aula, mas para que você possa ir ouvindo. Agora, pense na questão do começo, meio e fim. E Uhum. outra, você fez direitinho quando você falou que estava descendo, a gente já imaginou. Quando você machucou, eu já senti a dor. Então, A isso é dor. legal. Oi? Não, sim, sim. Porque é bacana, você vai. É aquilo que eu falei, você foi o motorista da van e a gente estava dentro da van, então a gente estava junto com você. E senti, Sim. poxa, eu fiquei pensando e rezando junto com você. Pô, não é possível, o que que vai acontecer e tal. E que bom que teve um final feliz, enfim. Mas é isso, é só essa dica que eu te daria para você sempre contextualizar começo, meio e fim, para que a gente possa ter como acompanhar de uma forma mais bacana a sua história, ok? Perfeito. Ok, certinho, Anderson. Eu vou mandar essa história também no nosso grupo. Nesse caso, mas vou contar o mais recente. Todo o processo que eu passei agora para fazer a prova do Ironman. Então, foi um processo até árduo, cansativo, interessante, mas quando chegou a prova, eu me lembro que eu fiquei muito feliz. Então, foi uma prova que eu consegui fazer com maior tranquilidade, eu não tive ansiedade, eu consegui controlar bem isso. Durante a prova também, eu fiquei emocionado em alguns momentos dela, antes da largada, no pedal e na corrida, que eu tinha que me reconectar com a prova. Ficava tão emocionado às vezes, pensando em todo o processo que eu passei, né, e há quanto tempo eu faço essa prova também. E no final, uma alegria
quase incontrolável. Ó, acabou? E aí, Tiagão? Tem um pouco de ainda. Eu notei que, obviamente, por ser pego de surpresa, você estava colocando um pouco de histórias soltas assim, e talvez tenha faltado um- uma ligação entre as partes de uma forma mais fluida para que a gente pudesse ficar mais envolvido na sua história, porque a sua história é boa. Aham. Quem é que faz Iron Man? Você pode contar nos dedos pessoas que você conhece que conhece. Ou seja, é igual um vídeo que eu sempre faço. Eu falo assim, gente, você conhece alguém que corra 5 quilômetros, 10, que faça uma volta na Pampulha, que corra meia maratona? Maratona. Você deve conhecer, mas te garanto que são poucas pessoas. E quem fala bem em público, você conhece? Aí eu faço essa analogia de uma coisa para outra, para deixar claro. Eu posso fazer da próxima vez, assim, você conhece alguém que faz Iron Man? Aí vai ser menos ainda. Então, assim, são coisas que você pode explorar depois para chamar a atenção para o seu esforço e evidenciar a sua emoção com relação a essa história em específico. Ok. Você pode ter essa história para contar se alguém te perguntar sobre como é que foi a preparação para fazer um Iron Man. Aí você pode contar isso aí, deixando claro que você é a árdua missão do treinamento, enfim, mas aí depois você faz uma historinha. E você, o que que achou da apresentação, além do SES? Assim, eu acho que melhorou um pouco, sabe, Anderson? Em relação à primeira vez que eu comecei a falar, né? Até porque eu não sou muito de falar em público, então eu fiquei tentando controlar muito essa questão do vício. Eu estou pensando muito. No primeiro teve muito né? E esse agora eu fiquei tentando também não colocar o né, mas acabei colocando o é. Então acho que isso ainda está muito gravado, no meu inconsciente. E não tem como sair de um dia para o outro, não. Não é um curso que está fazendo aqui e ficar insatisfeito se por acaso você for fazer uma apresentação amanhã e ainda tiver alguns vícios. Cara, calma, não é assim. Você não vai se tornar um atleta para fazer Ironman em um ano. Isso é uma vida de preparação. Você não vai se tornar um corredor de uma volta internacional da Pampulha, 18 quilômetros, começando hoje, querendo agora em dezembro dar conta, não é por aí, calma. Então, nesse caso, eu falo a mesma coisa. Agora, o primeiro passo você já deu, você já melhorou de uma apresentação para outra e você já está também se indignando e notando isso. Por isso que eu falo, use o artifício de gravação para que você possa se assistir. Não é ninguém que está te falando, não é ninguém que está te comentando, não é você que está vendo. Poxa, eu gostei sim ou gostei não. E pronto. E por que que você vai melhorar ou por que que você precisa melhorar de certas coisas? Ok? Ok, História você tem, voz você tem, apresentação você tem, agora é só continuar fazendo, emendando mais os pontos aí para dar fluidez na sua história. Ok? ok. Alemão, vamos lá. Professor alemão. Vou contar uma história, mas um conjunto de histórias, né, que não culminou, de repente, com um momento de felicidade, mas de satisfação. Quando você fala da questão dos eventos, dos cursos, eu me recordo de uma aluna nossa, Ana Paula Cajazeira, elas contam muito essa história. Ela iniciou nas aulas de natação com a gente e, assim, ela fala que eu ajudei ela a descer a escada. Ela tinha realmente muito medo, era um medo, assim, paralisante para ela. E foi um processo, né, que talvez tenha demorado 2 anos, né, ela aprendeu a nadar, perdeu esse medo na piscina, aprendeu a nadar na piscina, no lugar onde ela dava pé, e aí ela partiu para fazer a clínica de águas abertas, fez alguns treinões, eu acompanhei elas uma vez numa prova no mar, então fui nadando do lado para ela ganhar essa segurança, e enfim, eu acredito que depois de cerca de 2 anos, ela conseguiu fazer uma prova de natação em águas abertas e depois uma prova de triatlo sozinha, sem ninguém acompanhando ela. Então, isso aí foi assim, não digo que foi uma felicidade, mas foi uma satisfação muito grande a gente ver o resultado do nosso trabalho.
Essa história que me veio em mente quando você falou dos eventos. Uhum. Qual que é a diferença de felicidade para satisfação para você? Porque você fala assim, isso não é uma felicidade, mas sim uma satisfação. Sei, talvez a felicidade seja uma coisa mais explosiva e a satisfação uma coisa mais controlada. Talvez essa comparação ou a mesma coisa. Eu acho que eu colocaria, em vez de uma e outra. Isso foi uma felicidade e uma grande satisfação, né? Porque aí Sim. você junta duas coisas. Você falou dois nés, mas foram bem suaves. Eu não prestei atenção nisso. Eu vou olhar depois. Depois Então, você olha assim, mas assim, ficaram bem diluídos. Não dá para notar. Acho que ninguém vai ficar prestando atenção na repetição. Porque o grande lance que a gente tem que deixar claro para todo mundo é que a gente encantando, agradando, superando expectativas e surpreendendo positivamente as pessoas que estão nos ouvindo, elas não vão ter tempo de ficar observando certas coisas. Não é que você tem que continuar falando não, mas é que com o tempo você vai falando de uma forma tão natural e tão do coração e tão com sentimento aflorado que as pessoas vão entrar e vão estar com você. E você vai falando e elas vão seguindo. Agora imagina você, aquela satisfação, gente, uma felicidade da pessoa que antes eu não conseguia entrar na piscina. Você acredita que eu fiz esse papel de ajudá-la a descer a escada para vê-la hoje num pódio, na televisão, recebendo medalhas, troféus? Cara, que satisfação! Isso me deixa muito contente. Isso deixa claro que a gente está no caminho certo. Sabe, alguma coisa assim que envolva, que fale de emoção, que mexa com as pessoas, que toque. Porque é aquilo que eu falei, eu já apresentei essa frase para vocês. Uma palavra dita pode ser esquecida, mas se essa palavra tiver uma emoção envolvida, fica eterna. Bacana isso, né? Silêncio. o outro aspecto que eu acho que eu preciso melhorar, na primeira aula eu não falei, mas agora me lembrou. Às vezes eu repito a mesma coisa umas 2, 3 vezes. Não sei se eu fico com aquela sensação que a pessoa não entendeu, e aí eu repito a mesma frase ou o mesmo conteúdo. Eu acho que isso é um aspecto que eu tenho que melhorar, Então eu vou para te dar. poder ser mais dinâmico e menos cansativo. Tá, então eu vou te dar uma dica. Você pode fazer isso, mas de uma forma que você. É como se você estivesse passando uma instrução para as pessoas. É como se fosse assim. Ô, gente, eu estou aqui exatamente para falar sobre como falar bem em público para que você possa ter uma boa oratória. Pense bem onde você vai ficar, pense bem qual vai ser a sua postura, controle a sua comunicação verbal para que você realmente seja sucesso nos palcos, ok? Então, fazendo aqui uma pequena observação de tudo que a gente falou. Então, que você tenha uma boa comunicação verbal, uma boa comunicação não verbal, preste atenção onde você está, no seu posicionamento, para que a gente esteja lá no palco juntos, ok? Abraço. Entendeu? Eu falei a mesma coisa duas vezes. Só que a primeira é como se eu tivesse dado mais detalhes. Obviamente que eu fiz aqui de uma forma improvisada, mas eu poderia dar mais detalhes, é igual como se eu estivesse falando da dose certa. Eu venho falando de cada substância e depois eu venho fazendo um overview rapidinho, uma conclusão. Se por acaso você notar que você está repetindo uma coisa que você já falou, você pode falar de uma forma mais sucinta, como se fosse um apanhado geral, um resumo, uma parte sumarizada da sua informação. Porque aí é como se você estivesse ratificando aquela informação. Gente, é tão importante que eu estou falando de novo, é tão importante que eu estou deixando bastante claro para vocês. Pode ser, entendeu? Mas isso com o continuar praticando, isso vai deixar claro. Eu gosto muito de assistir a apresentações que você sabe que o cara está andando direitinho na pinguela, passo a passo, que ele tem certeza de onde vai, porque ele já passou tanto ali que fica fácil. E é ruim quando você assiste uma palestra que o cara fala de qualquer jeito e você sabe que ele está perdido e você acaba se perdendo também. Ok?
Ok. Né? Bom, vamos- deixa eu compartilhar aqui de novo, a gente ir para os momentos importantes e finais da nossa aula de hoje. Aqui. Bom, então a gente fez essa apresentação do vídeo com emoção. Da próxima vez, pense realmente na emoção e transmita de uma forma mais. O B, inclusive, poderia até falar: cara, você imagina eu no chão com aquela dor. Aí eu tive realmente que rezar, sabe aquela coisa? Ou então o Tiagão fala: cara, esforço de um Iron Man. Mas vamos lá, é por isso que eu me emocionei. Tinha hora que eu me desconectava, eu ia longe, mas eu sabia o trabalho que dá e sabia que ia ser um esforço e que valeu a pena. E você, alemão, exatamente essa satisfação de deixar claro, gente, a menina não conseguia entrar na piscina. Pensa o que que é isso? E pensa na minha satisfação vendo ela ela com um sorriso me agradecendo porque ela conseguiu. Então são coisas assim que eu estou só exagerando para que vocês de repente consigam conectar mais. Não estou falando para ser piegas, para você ser exagerado extremamente, não. É uma coisa só mesmo para ir cativando mais, segurando a onda. Às vezes que eu faço palestra e conto da história do meu pai que teve Alzheimer, já aconteceu no final da palestra, as pessoas vindo ao meu encontro com os olhos marejando, assim, falando: a história sua parece muito com a história minha. Meu pai teve a mesma coisa. Então, são coisas assim, não é que me dá satisfação de contar a história triste do meu pai, mas me dá satisfação que eu consegui emocionar a plateia contando a minha história. Entendeu? É mais ou menos assim. Bom, eu acredito que vai dar para a gente conversar, antes de encerrar, sobre a questão da inteligência emocional. Por que é importante a gente ter inteligência emocional no nosso dia a dia, pessoal e profissional, através da comunicação? Porque senão, muitas vezes, a gente perde a razão, se a gente não souber se controlar. E hoje em dia, a gente sabe que existem vários problemas. Se você levar esses problemas nos bolsos e colocar para fora na hora da sua apresentação, pode ser estressante para quem está te escutando, te ouvindo. Quando a gente fala de inteligência emocional, a gente lembra que é a capacidade de perceber, avaliar, expressar uma emoção, a habilidade de controlá-las. E quando eu fiz esse estudo para colocar aqui para dar aulas, eu descobri que o Daniel Goleman, que é o estudioso que fala sobre inteligência emocional, ele deixa claro que a gente é QE mais QI, que é de inteligência emocional mais inteligência racional, o coeficiente intelectual. E ele falou mais, ele falou que hoje em dia o QE significa 80% das possibilidades de sucesso de uma pessoa, enquanto o QI apenas 20%. E vocês que trabalham diretamente com o esporte, vocês sabem muito bem que se a pessoa não tiver um mental tranquilo, ele não consegue saltar na trave, não consegue fazer skate igual está acontecendo agora, não consegue jogar bem o vôlei masculino, que infelizmente a gente está eliminado. Enfim, se você não tiver a tranquilidade mental, a capacidade emocional controlada, você talvez não vá muito longe. Então, o que que adianta você estudar para a prova, lembrando sua época de escola, você estudar para a prova, saber a matéria de qual é salteado, se você não tiver a tranquilidade de fazê-la? De repente você fica o tempo todo no banheiro e aí acaba o tempo e você não conseguiu fazer a prova, sendo que você sabia de qual é salteado. Então, hoje em dia, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso e saber que, para mim, inteligência emocional é a capacidade que você tem de aumentar o seu pavio. Hoje em dia você tem muitas possibilidades de estourar, mas o bom é que você não estoure na hora e no lugar que não podem, ou que não pode, que a vítima pode ser você. Eu falo muito isso, a questão do trânsito, se você xinga alguém no trânsito, a questão de você ter um líder, um chefe que você está de saco cheio, mas na hora do vamos ver, você tem que engolir seco, respirar um pouco fundo, deixa uma noite entre a sua decisão definitiva resolver, porque você pode se acalmar. Então, cuidado para não ser estourado e não perder grandes oportunidades na vida pessoal e ou profissional. Estou falando sempre das duas formas. E esse descontrole das emoções, essa falta de inteligência emocional, ela vai
destruir vidas e acabar com carreiras promissoras, provocar crimes hediondos, suicídio, abuso de drogas. Tem muita gente que você conhece que você fala assim, puxa, essa pessoa tinha tudo para dar certo, mas não dá. Estupim desse tamanho. Não consegue fazer nada se não for estourando, ou seja, ninguém consegue ficar perto de uma pessoa assim. E o Daniel Goleman falou que tudo isso é reflexo de uma cultura que só apostou no intelecto, relegando ao esquecimento o lado emocional do indivíduo. Então a gente tem muito que se preocupar com isso e tentar procurar como ter essa inteligência emocional, se conhecendo cada vez mais, conhecendo as próprias emoções. De vez em quando o seu time perde, você vai encontrar alguém que é do time adversário, você sabe, olha, esse cara vai me zoar. E você se conhecendo, você fala assim, você vai apelar. Então, evita encontrar com essa pessoa, pelo menos por enquanto. Ou então já se prepara sabendo que ele vai te zoar e você sai de fininho para, enfim, para não ter o embate. Além disso, saiba administrar suas emoções, controlar seus sentimentos. Isso com experiência a gente vai conseguindo. Quanto mais tempo de vida, a tendência é você ir melhorando. Automotivação tem habilidade para estar sempre motivado. Poxa, daqui a pouco ó, vai ser legal, vai ser assim, vai ser assado. Amanhã tem o aniversário da minha esposa, ele vai sair para comemorar. Então esteja sempre pensando em automotivação, empatia, conhecer o sentimento do outro, não necessariamente tomar o lugar do outro, porque isso fisicamente é impossível. Mas saber, pela sua experiência, como a pessoa pode estar sentindo. Por exemplo, agora a Júlia, que não está passando bem, eu já passei mal, todo mundo já passou mal, então é muito chato. Pô, eu não vou conseguir fazer uma aula. A Cris, que é mãe dela, a mesma coisa. Então a gente sabe mais ou menos o que elas estão sentindo e, obviamente, torcendo para o pronto restabelecimento. E relacionamento, saber se comunicar, se relacionar bem com as pessoas, isso é tudo de bom. Saber ter essa convivência e principalmente deixar claro que você é, o que você faz, qual que é o problema que você resolve através da sua comunicação. Isso é bacana demais, isso é muito legal. Com com essa parte da inteligência emocional, eu encerro a minha aula de hoje, mas eu queria saber de vocês aqui com relação ao que foi mais bacana na aula de hoje. Eu penso que ó, a forma como a gente conta o nosso Olha, storytelling, né? Então, ou Storytelling. seja, a forma como a gente emociona e como agrada, porque eu penso que as pessoas, na verdade, elas estão a fim de se conectar através de histórias, né? Então, a Sim. gente conta uma história para gerar uma certa identificação e aí a gente consegue ter todos os outros passos da comunicação muito bem feitos. Aham. Se você souber contar várias histórias né, de forma que possa emocionar, possa conectar, possa agradar, possa superar expectativas e surpreender positivamente com um bom final, cara, isso é espetacular. Em tudo você pode ter uma história, não é que seja aquelas histórias longas. Quando você Sim. começa a conversar, alguém vai falar, ih, lá vem aquele cara com essas histórias esquisitas. Não. No meio da sua fala, você dá um exemplo. Esse exemplo tem ali uma historinha embutida, entendeu? É porque eu, querendo ou não, esse aí é um artifício de venda que a gente utiliza muito lá na loja hoje. Por exemplo, a gente cria uma certa identificação quando a gente fala assim, ah, mas esse produto eu já usei na minha casa, usei nesse período e deu muito certo. Então Aham. você cria uma certa identidade com o problema que o seu cliente tem e ele acaba comprando a sua história, Com entendeu? certeza. Isso é bacana. E de tanto você Muito, vai fazer, vai convencendo a outra pessoa, muito legal. sim, sim. E você, Tiagão, o que mais gostou do dia de hoje? Ô, Anderson, eu tenho gostado bastante da forma que a gente tem se expressado aqui, né? Eu tenho gostado muito de como contar histórias, de aprender a trabalhar com essa parte da emoção, né? Uhum, É o que tem me chamado muita atenção para as aulas. sim. E se você notar, a gente vai falar da comunicação verbal. Quando você quer emocionar, você pode diminuir a velocidade, dar aquela pausa dramática. Você viu como é que eu consegui chegar lá? Aham. Exatamente nisso, ou naquilo. Sabe, essas pausas que a gente dá? Isso é de propósito. Isso você pode fazer aprendendo para que você possa atingir o seu alvo. O quê? Cara, é espetacular. Você acha? Tá vendo? Espetacular. Isso eu já estou dando os próximos capítulos, o spoiler dos próximos capítulos. Isso aí. Ok. Alemão, e você?
Então, a gente tem várias maneiras de contar a mesma história, né? E Sim. eu acho que essas ferramentas que a gente viu hoje, a maneira como a gente toca, né, na emoção, no coração das pessoas, são fundamentais para que a gente realmente tenha atenção. Porque não Uhum. existe comunicação se você fala e as pessoas não estão prestando atenção, não estão assimilando aquilo que você está falando. Aham. Então, eu acredito que ter o conhecimento e valorizar a importância de cada uma daquelas questões, serotonina, né, eu acho muito importante e que a gente tem que estudar e praticar. Eu fiz o dose certa, fui eu que desenvolvi esse acrônimo para ficar mais fácil. D de dopamina, O de ocitocina, S de serotonina, E de endorfina e C de cortisol. Então, também para ficar fácil até de lembrar. Então é isso, meus caros. Como prometido, Alemão, bom exame para você, tudo de bom. A gente se encontra no grupo, daqui a pouco eu vou mandar esses vídeos e na quinta-feira, 7h30, não é isso? Sim. Isso. Isso. Tá ok. Grande abraço, obrigado, meninas. Tudo de Abraço. bom para vocês também. Até já. Até já. Até mais. Até.